Bom dia para quem estava lá comigo na outra live. Agora eu cheguei. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial para fazer parte dessas entrevistas que eu tenho feito, que se chama Fiz a Travessia, onde eu entrevisto mulheres que têm uma história de virada, de sair de um trabalho escravizante, de sair de um trabalho que te suga energia e que você se sente literalmente uma morta-viva, uma zumbi que precisa trabalhar, mas não entende por quê, para entrar num lugar de trabalhar pela vida, com recheado de significado e de sentido, e elas têm a história delas para compartilhar. Eu senti muita falta de ter tido mais repertório de caminhos, de como as pessoas conseguiram recalcular a rota, para que eu pudesse me inspirar em possíveis caminhos, para que eu pudesse criar um caminho autêntico. E foi daí que nasceu essa série de entrevistas lá em 2013 e que com o tempo ela era escrita e agora eu decidi trazer para conversas com voz, com vida. Então, hoje a gente vai conversar com a Tânia Zacarias, que trabalhava numa das maiores consultorias de branding do mundo e hoje ela se considera uma grande entusiasta da vida espiritual na Terra, uma amiga das plantas, e ela se considera criadora e guardiã da IAMI, que trabalha com laboratório herbal. Então, a gente vai entender como que ela fez essa caminhada, que não é necessariamente desse ponto, desse recorte que eu trouxe para um outro, e sim uma caminhada da vida inteira, né? Então, vamos entender o que é essa caminhada. Qual é essa caminhada que ela fez? Então, vamos chamar a Tânia aqui. Bom dia, Olá, bom dia! tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Bom, eu já fiz uma breve apresentação, e eu queria que você, a partir disso, compartilhasse um pouco do início da sua história, porque não é só sobre esses pontos do antes e do agora, mas sim dos vários antes que se transformam no agora. Então, se você puder contar um pouco desse trecho da sua história, do caminhar, a gente vai costurando a partir disso. Bom, gente, bom dia. Nossa, é difícil, é interessante isso, né? Porque é a história vivida, é a história de vida, e é difícil às vezes falar dela, porque quase que não tem antes e depois, assim, né? Quando eu olho para trás, eu vejo que os elementos foram ao longo da vida sendo colocados e em algum momento aquilo se tornou algo. Então, eu acho legal abrir falando disso, porque assim, não é uma coisa que. Claro que teve um momento onde eu falei, nossa, é isso. Mas esse é isso que aconteceu em 2016 para mim. Ele veio sendo construído, ele começou 10 anos antes, quando eu entrei no mundo das medicinas naturais. Quando eu comecei a trabalhar com plantas sagradas, a receber, né, me trabalhar com plantas sagradas, plantas de poder, as escolhas todas de vida que eu fiz por optar por uma medicina não alopática na vida, elas foram ao longo de 10 anos, enquanto eu trabalhava em agência até 2 horas da manhã, enquanto eu colapsava de estresse, o Dr. Roguet me tirava na base do Ayurveda, construindo esse caminho. Então,
Acho que isso é uma coisa legal de falar, assim, porque é tão natural, eu vejo que é tão natural aquilo que o que é do propósito, a gente às vezes vai manifestando tão natural que às vezes você nem percebe que você já tá nesse caminho. Mas, né, dentro desse recorte mais da mudança de vida, como você falou, eu trabalhei um tempão, né? Então, gente, trabalhei um tempão não só em consultoria, mas em várias empresas. Passei por buscas intermináveis, tentando achar um trabalho que fizesse sentido. E aí eu mudava de trabalho a cada 2 anos. Porque uma hora ele não fazia mais sentido, eu falava, não, deve ter, né, outro trabalho. Então eu mudava de trabalho, mudava de trabalho, mudava de trabalho. Até o momento onde. Mas eu tinha dentro de mim essa sensação. Eu falava, não é possível que é só trabalhar, sabe? Eu vou fazer isso porque 50 anos da minha vida, 40 anos. Tem que ter um propósito, porque senão isso é uma loucura, entendeu? E aí foi em 2016, com a casa toda caindo na minha vida inteira, em todos os lados, que essa descoberta da descoberta da semente do que hoje é a Yami chegou. E o que é essa dor que você sofria, que não necessariamente sofria, mas sentia com esse trabalho, vamos dizer, mais tradicional? O que te incomodava dele? A falta de sentido, né? A falta de um sentido verdadeiro, assim, no meu coração, fazia com que a empolgação inicial por qualquer coisa que acontecesse do novo trabalho ou do cenário se perdesse, assim, acabasse em pouco tempo. O que me trazia uma sensação de tédio, assim, existencial gigantesca. Então, legal, né? Então trabalha com isso agora, porque tem, né? Assim, novidade traz empolgação, né? Traz que legal, vamos fazer isso agora. Não dava 6 meses e aquela velha sensação do tédio voltava. Então, esse tédio, né, o que traz uma sensação de desânimo, né? E o que é dar desanimado? Você está sem ânima, você está sem alma, né? Ele vai, aí o processo não dá nem para saber onde começa o trabalho e onde é a Tânia, onde era a Tânia. Porque eu ia minguando, eu ia perdendo toda a minha energia. Aí tem o fato, eu entendo hoje, né, que tem o aspecto interno de eu ir perdendo energia, porque estar animado, estar com ânima te traz vitalidade, né? Isso é libido, isso é força de realização, isso é impulso de vida, né? Quando você tá empolgado, quando você tá com vontade, eu aprendi com uma planta sagrada assim que o poder da força de vontade não tá na força, é da vontade. Quando você faz uma coisa com vontade, você se renova, você se preenche de vida. Então tá desanimada, minguava, e aí, óbvio, aí as estruturas todas de mundo corporativo, com todas né, as questões de horário, de vida louca, não sei quantas horas por dia, ter que estar sempre disponível, pressão, um sistema que não respeita o ser, isso tudo também contribuía para que eu né, não me regenerasse e nutrisse. Então eu vivia um tédio e uma exaustão. Tédio, exaustão, tédio, exaustão. Essa é a história da minha vida por, sei lá, 9 anos, nem sei quantos anos, mas muitos. Uhum. E esse é um normal que não é normal, mas sim comum. A gente, na maioria da sociedade, a gente vive nesse lugar e acha que tá tudo certo, é assim mesmo o trabalho, e é isso que eu preciso aceitar. Porque trabalhar, se eu quiser trabalhar e ser bem-sucedida, só tem esse caminho. E como é que você foi ganhando repertório? Como é que você foi percebendo que, nossa, se eu tô desanimada e isso não tá me trazendo vida e eu não tô tendo vontade, o que eu posso então fazer? Como é que você conseguiu buscar outros caminhos? Eu fui sendo guiada pelaquilo que fazia a minha alma brilhar, pelo ânimo. Então, eu falo, nossa, que eu tenho vontade de fazer, né? E eu acho que um pouco desse caminho do empreender, assim, né? A gente imagina que vai falar um pouco sobre esses desafios também. Ele precisa disso. Ele precisa desse ânimo, né? Então, eu comecei a pensar, o que eu faria mesmo se fosse no sábado ou no domingo de manhã? Sabe assim?
que eu faria? Porque eu vou ter que construir essa vida no paralelo dessa. O que eu faria se for à noite, a hora que eu já cheguei em casa, eu tô cansada? Porque é isso que vai acontecer, como foi de fato o que aconteceu. E que vai me deixar mais feliz, que vai me trazer mais vida. Então, essa foi a construção. A Yami não é a minha primeira história, essa construção. Tem duas histórias antes da Yami, de coisas que eu achei que eram e que foram. Eu gosto de pensar nelas como a ancestralidade da Yami. Então, uma delas foi uma marca de roupa que eu tive, que era a Sorra, né? Que era linda, que trabalhava com simbologias sagradas, trabalho com artistas, processos criativos. E quando eu. A Sorra nunca me deu R$ 1, mas me deu muita felicidade, assim. Mas até uma hora que, né? Enfim, não dava mais. Mas quando eu decidi encerrar a Sorra, eu falei, nossa, eu vou ter que fechar, né? Vou ter que acabar esse projeto. E aí a Mi ela tava nascendo ali dentro, né? Ela já tinha coisas acontecendo. E aí me trouxe muito conforto eu falar, não, eu não vou fechar, eu não vou morrer ele, porque encerrar é difícil, né? Mas eu vou olhar para ela como uma ancestral desse propósito. E aí eu consegui colocar aquela história dentro de um lugar especial dentro de mim, honrar, fechar e começar uma outra nova. Então, a Sorra foi a primeira, depois veio um projeto piloto que a gente acabou não indo para frente com uma sócia minha que era o Mercá, que era sobre consumo consciente. Então, tudo isso foi acontecendo e eu fui fazendo, experimentando, mas acho que guiada pelo entusiasmo, assim, por aquilo que fazia meu olho brilhar, sabe? É interessante ouvir você falar, porque é como se a ancestralidade da Yami é como o adubo é para uma fruta. E amanhã a Yami pode ser a ancestralidade do que está por vir. E começar a ter a noção de que tudo é cíclico, a gente sofre menos, né? A gente entra nesse lugar de que, assim, tá bom, eu estou servindo a isso agora, que é fruto e adubo ao mesmo tempo. Então, ela é a vida agora e a morte do que está por vir. Então, é entrar nesse lugar de que não tem começo, não tem fim, é tudo meio. Uhum. E aí, eu queria que você trouxesse assim, tá, tudo que é meio também é começo e é fim. E com isso, tem essas histórias anteriores que fazem parte da Yami e do que você vive hoje. Então, quais são as questões de quando você estava no mundo corporativo, que provavelmente é quem mais está ouvindo agora, como é que você fez essa ponte entre uma vida mais comum para essa vida mais desconhecida, para o risco, né? Trocar a estabilidade pela instabilidade, o conhecido pelo desconhecido. O que é que te deu coragem de fazer essa ponte? Ou de queimar a ponte? No caso, né? Acho que no caso tem mais de queimar a ponte do que fazer a ponte, assim. Acho que tem muitas formas de empreender, né, gente? E eu não. Às vezes eu penso que é felizmente, às vezes eu penso que é infelizmente. Eu não sou aquela pessoa que estruturou a vida para. Eu não tenho essa característica, uma característica em construção minha todos os dias, assim, né? Eu não sou a pessoa que planeja, né? Que a gente fala, não, então eu vou ficar mais 2 anos, e aí eu tenho grana para um ano. Eu não fiz desse jeito, o que traz umas doses de emoção a mais na história, na questão financeira. Mas eu acho que chega uma hora que o custo de ficar é insuportável. Eu acho que chega uma hora que ou você vai ou você morre. Assim, tem algo dentro de, né, tem doses homeopáticas, você falar, não foi nada disso, foi do dia pra noite, né, não, então pera, então não é isso, então eu já procurei em 200 lugares, 200 trabalhos, e não é nada de, e não é, aí eu olhei em volta e falei, poxa, isso que me traz entusiasmo, não tô vendo em lugar nenhum, poxa, não tô vendo em lugar nenhum, vou ter que criar, né, tá, aí eu vou ter que criar, tá, beleza. Eu gosto disso, né? Acho que tem uma característica um pouco empreendedora que eu sempre tive, assim, né?
desde nova, né, com 16 anos, meu pai, não vou te dar mesada. Eu falava, bom, então o que que eu vou fazer, né? Onde eu vou trabalhar? Como é que eu vou me virar? Então eu tenho já um pouco dessa energia. Mas eu olhei e falei, bom, se eu vou ter que criar, então vamos lá. O que que eu vou criar, né? Que história é essa? E acho que uma coisa que eu fiz na Sorra, que eu não fiz na Yami, porque você começa a ficar, né, descolado no caminho. A Sorra eu idealizei muito, eu pensei muito, eu conceitualizei muito, né? Eu venho de consultoria de marca. Então, para mim, tudo tem que ter um conceito, tem que estar amarrado. E aquele monte de coisa, eu não realizei metade das coisas que eu conceitualizei ali. Aí a Mi, eu resolvi que o conceito dela se revelasse à medida que eu dou cada um dos passos e que eu não ia ficar pirando nisso. Então, sim, claro, tem um propósito, laboratório Dow, medicinas naturais, sabedorias ancestrais, é isso que ela faz. Mas eu larguei essas coisas e deixei ela se revelar ao longo da jornada. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o que trouxe a coragem foi saber e foi sentir que aquilo era mais forte do que eu já, entendeu? Que se eu que ficar ali na borda da segurança, presa naquele medo, porque dá sim medo de largar o salário e ele tem sua pertinência. Eu quebrei financeiramente, tive que voltar para o mercado para pagar minhas dívidas. É, né, assim, vida real, né? Eu adoro falar vida real. Mas eu ia morrer. E eu tinha 29 anos. E eu falei, gente, é isso? Então agora eu vou ficar aqui com medo, sentada nesse lugar insatisfatório, achando a vida um tédio até os 60? É isso? Eu encarnei para fazer isso? Então uma parte da minha alma não conseguiu aceitar que eu tinha encarnado para viver aquilo, né? Então eu não tive, eu nem sei se eu tive opção, sabe? E eu acho que chega uma hora que é como nascer. Chega uma hora que aquele lugar você não cabe mais ali. Ou você nasce, ou você cruza o portal ali, com todas as dores e as delícias que ele vai ter, e chora do outro lado e vai pra vida, ou você vai morrer ali dentro, entendeu? Então eu acho que tem um pouco disso. E que dores foram essas, né? Uma foi a que você quebrou financeiramente porque você não dava mais. Como é que você voltou para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho, para pagar suas dívidas, sabendo que você podia morrer estando lá? Nossa, eu degladiei internamente, gente. Eu falo assim, parece que a pessoa é plena, né? Mas eu esperneei por uns 2 meses, assim, com todos os meus guias, com todos os mestres, com todos os anjos. Falando, poxa, eu tô aqui no propósito, isso tá acontecendo, eu fui abandonada. Tipo, não acredito. E eu fiquei com muito medo, Lela, de voltar, porque no paralelo disso, né, eu havia passado por um processo de transformação muito grande. Foi quando a gente se conheceu, né? Minha mãe tinha recém-falecido, feito a passagem do nada, bem quando eu resolvi começar a empreender. E no mesmo ano, assim, né? Eu resolvi começar a sorrar e minha mãe fez a passagem 3 meses depois. Então foi um ano de muita vulnerabilidade para mim, assim, muita vulnerabilidade. E eu, na verdade, peguei toda a energia do luto e coloquei em fazer a Sorrar acontecer, entendeu? E ela nasceu, assim. Depois que ela nasceu, quando passaram as vendas de Natal, foi quando eu tava na Amazônia, aí eu desabei emocionalmente, né? Mas então, enfim, ao final do ano seguinte, quando, né, não dava mais para financeiramente sustentar essa história, eu já tinha pego dinheiro com a minha mãe, com uma amiga, com não sei o que, com um monte de gente, falei, bom, vou ter que voltar. Mas isso tinha já me trazido um processo de transformação muito profunda. E eu fiquei com muito medo de voltar para o mundo corporativo sem aquela caixa de ferramentas de uma Tânia super young e super masculina que um dia eu já fui muito. Então agora que eu estava com todo esse aparato mais feminino, né, com a intuição, fazendo as coisas conectadas muito mais com o espírito, eu falava, gente, como é que eu vou voltar para a consultoria deste lugar? E eu senti muito medo. E acho que aí tem um novo gate, assim, que é confiar, né? Eu falei, não, eu tenho que confiar que a pessoa que eu sou hoje vai estar adequada para a oportunidade que aparecer. E aí eu abri meu universo, reativei minha rede de contatos, né? Enfim. E eu acho que aí começam as mágicas de você estar caminhando no propósito. Então, hoje, quando eu olho esse tempo aí de volta, eu já tinha trabalhado na Future Brand há muitos anos, saí. E quando eu olho né, essa volta e esse 1 ano, eu vejo que foi um presente que também viabilizou muitas das coisas que aconteceram depois. Então, eu acabei falando com hoje um dos sócios lá,
E falei, falei, voltar a fazer projeto, freela, tá precisando de alguém. Ele falou, cara, eu tô precisando de uma pessoa que é você. Aí eu falei, né? Assim, que você, né? Porque a pessoa que você acha que eu sou, acho que eu não sou mais, mas tudo bem. Ele falou, a gente tá montando uma área nova, eu preciso de alguém que goste de comportamento, psicologia, ser humano. E eu já era super, né, afundada aí nos mergulhos do autoconhecimento. Tenha uma vibe empreendedora e entenda o que a gente faz para construir montar, estruturar uma área de consumer insights. Falei, gente, é isso, vamos aí, entendeu? Porque nada como uma dívida para pagar, para te botar com os pezinhos bem na terra, né? E falar, minha filha, só vai, assim. Eu chorei todos os dias por 15 dias saindo de lá. E chorei mais muitas vezes depois de estresse. Mas eu aceitei. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. Graças a Deus essa oportunidade apareceu. Que bom que eu tenho que bom que eu tenho isso. E eu não vou ficar me degladiando, entendeu? Eu vou viver isso plenamente. E vivi, e foi legal, assim, com todos os desafios que teve, mas foi legal. Então foi um pouco desse caminho, assim, mas ter com seus desafios. Isso para ver assim que era naquele momento um trabalho recheado de significado, que no caso era pagar uma dívida. E tá tudo certo. Então, como a gente precisa lembrar que assim o trabalho que tem significado, que tem sentido, que tem um propósito, é muito peculiar para cada um. E um passo pode estar fazendo, uma ação como essa, pode estar fazendo parte de algo maior, que só cabe a quem está vivendo entender. Então, esse processo fica muito, quando a gente ouve, né, a caminhada, fica muito mais fácil de compreender que, nossa, tá bom, então ela voltou para o mercado corporativo como parte desse processo e está tudo certo, né? Para sair um pouco desse lugar de, não, então assim é fácil, de um dia para o outro a gente começa a trabalhar, ganhando dinheiro, trabalhando com propósito, fazendo o que a gente gosta, é fácil. E não é, né? Então, como a gente precisa desmistificar esse lugar, que na verdade ele é uma construção. Então, enquanto você estava lá chorando a cada 15, por 15 dias e depois muitas vezes mais, como é que você construiu a outra parte da sua caminhada enquanto você estava pagando essas dívidas? O que te entusiasmava? Né? Não, acho muito legal, muito importante falar disso, né? É muito importante. Eu Aconteceu o seguinte, né? Então, a, minha história com as medicinas naturais, ela veio, acho que tem que contextualizar ela nessa trajetória. Ela veio neste momento onde eu quebrei, né? Eu tava, tipo, desolê que eu ia ter que voltar pro mercado, brava com o universo inteiro. E eu parei e uma noite, comprei alguns óleos essenciais, umas ervas, não sei o que, fiz um ritual lindo na minha casa, que eu tinha aprendido, né? Tava fazendo um processo aí de uma iniciação sobre. E vivi e falei, gente, é isso. Aquela noite eu falei, nossa, foi uma noite de Natal. Contei um pouco dessa história no Core, né, pra quem tava lá. Mas eu falei, é isso que eu vim fazer. E eu tava com um mioma de 7 centímetros no útero. Não sei se eu te contei essa parte da história. Eu tava com um mioma de 7 centímetros no meu útero, já é uma bola de tênis, né? Um negócio desse tamanho. E falei, gente, tem alguma coisa que tá aqui, que tem uma energia de criação que tá travada. Então, o que será que ela é? E aí, esse contato com as plantas, as ervas que eram parte da minha vida, minha mãe trabalhava com isso, mas eu nunca sonhei que isso ia ser o meu caminho. Em nenhum cenário, assim, em nenhum cenário ever na vida eu imaginei isso. E aquela noite eu falei, nossa, é isso. E aí eu fui formulando, criei um elixir para mim, que foi o primeiro, fui usando. E aí algumas pessoas começaram a aparecer. Falei, nossa, eu tô com uma questão no útero. A minha irmã criou alguma coisa aí que ela tá usando. Aparecer. Aí eu fiz mais alguns. Aí algumas pessoas compraram aquilo.
Aí depois eu tive uma outra questão. E aí eu fiz um outro elixir. E algumas pessoas apareciam. Neste paralelo, eu estava na Future. E o que eu vejo, assim, e uma das razões pelas quais eu sou muito grata, e que eu acho que é sim a construção, é que a Future me possibilitou, esse trabalho me possibilitou mais 1 ano e meio, quase 2, de projetos freela ainda dentro do mundo de consultoria, que ajudavam o meu caixa para eu poder me dedicar a mim. Então, essa construção, né, quando isso tudo aconteceu, quando rolou essa quebra, assim, o meu pai, ele tem a empresa dele já há muitos anos, né? Eu sentei com ele num momento muito bonito, assim, até, e acho que de falar, tá, eu não tô aqui para te pedir ajuda financeira, mas tô aqui para honrar e falar, cara, e te perguntar como é que você fez isso, entendeu? Porque eu deu ruim aqui para mim. E ele falou, cara, você tem que ter 2 barcos, entendeu? Ele falou, tem um barco que é sólido, o outro não. Então, como é que você faz? É a mesma coisa de pular de um barco para o outro. Você bota um pezinho, ele vai desestabilizar. Aí você vai botando, a hora que você sentir que ele tá um pouco mais estável, você divide o peso. A hora que você sentir que ele aguenta, você tira o peso do outro e bota nesse. E acho que foi isso que aconteceu. Então, assim, esse 1 ano de Future, eu formulei muito, eu fiz muito elixir, eu fiz muito elixir de madrugada. Eu fazia feitio 2 horas da manhã. Eu fazia no sábado. E isso me trouxe uma certeza de falar, poxa, se eu tô fazendo isso desta forma e tá sendo tão bom, isso me faz bem. De fato, isso me faz bem, porque é fácil fazer de boa, com tempo, 3 horas da tarde, sem pressão. Isso aí, gente, você faz qualquer coisa. Agora, né? E, poxa, eu tô aqui e tá sendo desse jeito. E aí eu fui também amadurecendo nesse processo, né? Eu fui amadurecendo, a Tânia foi amadurecendo, a relação com as plantas foi amadurecendo, o meu conhecimento sobre as ervas e os óleos essenciais foi amadurecendo. E aí, por mais 1 ano e meio, eu saí da Future, porque eu não tinha condição mais de tocar as 2 vidas. E aí eu fazia projetos freela. Então, pô, entregava em 15 dias, entregava em 1 semana e conseguia gerenciar minha agenda. Então, eu comecei a abrir espaço para eu poder ter tempo de cuidar da Yami enquanto eu entregava esses outros projetos. E eu fiz isso por 1 ano e meio. E aí ela ia, né, enchendo caixa d'água. E aí a Mia criando um corpinho, porque o que eu percebi que eu fiz na Sorra e que eu não quis fazer na Yami é colocar um peso gigantesco da responsabilidade financeira na minha vida num bebê. Porque a verdade é que é um bebê, entendeu? Eu olhei e falei, não, foi insano o que eu fiz, entendeu? Eu olhei e falei, não, imagina, 3 meses, vai dar tudo certo, em 6 meses vai dar tudo certo. Foi uma ilusão. Isso é a verdade para todo mundo? Não necessariamente, mas quando eu olho a natureza, e hoje trabalhando muito mais com a natureza, cara, não nasce uma árvore estruturada e enraizada em 2 meses. Um bebê demora. Meu pai sempre me fala isso. Ele fala que eu tenho um tempo que é fora da realidade. E de fato eu sou um pouco otimista demais. E ele sempre fala, Tânia, 9 mulheres não fazem um bebê em 1 mês. Não fazem, entendeu? Tipo, você precisa de uma mulher por 9 meses. Então, eu acho que tem esse tempo da vida, sabe? E eu acho que as coisas demoram meses pra semear, pra nascer, pra você poder olhar e falar, putz, isso aqui é uma árvore, agora eu posso me pendurar nesse galho, entendeu? Então, então, no final, essa volta foi um grande presente que adubou a semente nova. Que lindo, que lindo. Querer comer a maçã da semente não rola. Ela tem um processo natural de crescimento para que ela te dê os frutos necessários. E a outra coisa mesmo se você quisesse comer, você ia talvez comer algo muito pequeno e matar a semente. Então, tem um processo, esse tempo, que é fundamental. E o que eu vejo a partir disso que você está falando é a importância de buscar pulverizar o nosso tempo e a nossa renda para ir em prol da resiliência. Quanto mais a gente colocar os nossos ovos em potes diferentes, mais garantido fica. Se a gente coloca tudo num pote só, isso pode ser perigoso. E isso acontece muito no CLT, que eu tenho medo de sair porque
todo o meu ganha-pão, a comida que eu vou colocar na mesa, depende desse dinheiro. Só que todo o meu tempo também é dedicado para essa fonte de renda. Então, quando você traz esse olhar, mostra a importância de a gente buscar formas diferentes de usar o nosso tempo e de ganhar dinheiro ou de sanar as nossas necessidades para conseguir ser resiliente e cada coisa amadurecer no seu tempo. Para fazer com calma, né? É. E acho que também dá tempo das coisas se revelarem, sabe, Lela? Porque isso é uma coisa que, por algumas razões, né? E não acho que não vale entrar muito nisso, mas a gente vive num tempo que acha que tudo se resolve com um clique. E a vida real, a vida na matéria, ela não se resolve com um clique. Ela é mais parecida com o processo de nascimento de uma árvore do que com um clique. Então tem esse tempo da revelação, que é a desconexão com a vida na natureza nos fez perder essa sabedoria. As mães sabem disso muito melhor, porque ela, né, vem acontecer. Mas a fantasia, né, as fantasias da fórmula do lançamento, do não sei o quê. E não é só porque você tem que construir a coisa, mas você tem que estar pronta para aquilo. Você tem que dar conta de sustentar aquilo que você está fazendo, e a gente não está pronto. Então, às vezes, eu gosto muito de incentivar as pessoas eu sempre falo, como é que eu começo? Eu falo, começa. Não, assim, como eu começo? Começa, qualquer coisa, começa. Porque o fazer, ele te ensina demais. E é muito mais fácil você fracassar, você ser bem-sucedido mentalmente dentro do mundo que você idealizou, do que correr o risco. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, assim, que eu passei também nesse processo, além do financeiro. É correr o risco de fracassar. De falar, cara, eu sonhei com isso e não rolou, entendeu? A Sorrar, pra mim, foi super difícil. Eu me senti super fracassada. Passou, né? Agora, e aí quando veio a Yami, voltou aquela sensação. Falei, nossa, e se acontecer de novo? Né? E se a Tânia não der, porque agora a gente não tá mais falando de, e se eu não mandar mal ali como head de insights da Future Brand, entendeu? Ali existe um negócio desse tamanho que se chama Future Brand, e existe eu, entendeu? Agora, aqui, nessa conversa, na Yami, né, no meu perfil pessoal, ali sou eu. Não tem ninguém pra eu ir atrás, assim. E o tempo das coisas se revelarem. Então, quando começaram a vir os LX, nasceu isso tudo, depois eu não imaginava que uma hora eu ia formular LX pessoais. E eles nasceram. Aí as pessoas me pediram para ensinar, daí você ensina, não, você ensina, não, você ensina. No quinto eu falei, ensino. Tipo, aí eu falei, nossa, como é que eu vou ensinar, né? Mas aí, não, eu falo, gente, se eu tô fazendo isso há um ano, pode não estar claro ainda como que eu vou verbalizar, mas eu sei o que eu tô fazendo. Né? Eu fiz 100 elixires pessoais, eu sei o que eu tô fazendo. Aí nasceu Magia dos Aromas. Então, se você me perguntasse em janeiro do ano passado, falasse, Tânia, você imagina que em julho do ano que vem, dentro do seu planejamento estratégico, que você vai estar dando um curso online sobre. Eu ia falar, cara, o que você tomou no café da manhã? Óbvio que não. Mas essas coisas foram se revelando. E eu fui respondendo, eu acho que uma coisa legal de trabalhar com propósito é também ir respondendo àquilo que chega para você. Eu não tenho planejamento da Yami, porque tem uma fluidez de um lugar onde eu sinto que eu sou guardiã. Né? Eu reconheço a Yami como um ser, assim, como um espírito que veio, que no caso eu acabei, né, pegando a guarda, mas que estava disponível para um monte de gente, porque essas coisas vêm, eu não sou o ser iluminado da Terra e veio só para mim, ela veio para um monte de gente, e cada um vai pegando da sua forma, né? Inspiração, ela vem um pouco assim, alguém lá em cima manda um código e fala, ó, né, cara, pega e faz quem conectar. E eu sou guardiã. Então, quando eu olho, né? Então, às vezes, quando eu preciso de guiança, inclusive eu volto para a natureza e falo, gente, e aí? Né? Para onde eu vou? Se é para vocês, né? Se é a entidade que trabalha, eu volto para Yami e falo para onde eu vou.
Se você veio com uma história, eu preciso estar atenta e presente, e o livro da Liderança Shakti fala muito sobre isso. Eu preciso estar presente e conectada para responder aquilo que essa entidade, esse espírito, ou whatever, né? Ele quer ir. E aí é menos a Tânia, né, do lugar dela, falando, então em 2019 eu vou estar, e mais dançando com isso e confiando. Tem um lado muito legal, que é não me sentir sozinha, que é me sentir amparada por uma força da criação que é muito maior do que eu, e que na hora que você fala, cara, a casa vai cair, eu confio que essa força sabe o que ela tá fazendo e que ela vai me dizer se eu ficar quieta e prestar atenção. E por outro lado, você tem que soltar o controle num nível inimaginável, entendeu? Pra alguém falar assim, o que vai ser em julho do ano que vem? Sei lá. Faço a menor É ideia. uma liberdade, eu gosto de falar que é uma liberdade sem livre-arbítrio, porque é uma liberdade que a gente está a serviço de algo maior que está se revelando e que a gente segue aquilo porque a gente compreende que num lugar aquilo tem uma sabedoria maior do que o meu pequeno eu. E, portanto, eu vou sempre, tem que fazer, tem que fazer. Então, tudo bem, vamos lá. Né? Então, é ocupar um lugar de estar a serviço e, ao mesmo tempo, num lugar de protagonista. Né? Então, essa Total. bonita que é necessária a gente ter essa escuta para compreender o que está se revelando a partir do nosso fazer. A gente dá um passo e ouve. E aí vê o que essa entidade precisa a partir do passo dado, né? E o outro ponto que eu queria trazer é como essa entidade se revelou para você lá no dia de Natal, que você fez o seu elixir. E que muitas vezes eu percebo que as pessoas querem buscar o seu propósito, querem entender o seu sentido de existência e ficam incessantemente tentando achar formas de descobrir isso. Ou qualquer outra resposta. Eu vou, então, meditar sobre isso todo dia, eu vou fazer o que eu preciso, estudar o que eu preciso para entender as melhores ferramentas para descobrir essa questão que eu tenho. E, às vezes, quanto mais a gente se aprofunda nessa busca, mais longe parece que a resposta fica. E nesse momento em que a gente busca esse lugar de se render e confiar e falar, tá bom, o que vai ser, e aí eu vejo, a gente entra naquele lugar do nada, da vacuidade, do vazio, e ocupa nosso tempo fazendo outras coisas, e nisso surge, que é a visão periférica, é a visão que a gente fala na fenomenologia, que é aonde a gente precisa mais desenvolver, que é essa escuta, mas a partir de outras ações, que vão trazer as respostas para a gente sem a gente focar nisso. Então, essa abertura que aí veio para você como um bálsamo ali na hora, surgiu como se você fosse de verdade um cálice recebendo aquilo naquela hora, né? Eu acho que tem uma coisa muito idealizada, sabe, desse momento, assim, pelo menos pra mim, né? Mas eu volto sempre a lembrar, tá, gente? Eu não sou essa pessoa super estruturada, empreendedora, que faz o plano. Eu, apesar né, de ter passado por consultoria, não é assim que eu funciono. Então, mas eu acho que tem essa coisa idealizada, assim, de achar que uma hora vai, e isso eu vejo em várias vezes, que vai como se fosse uma peça de teatro, assim, aparecer o espetáculo do seu propósito, sabe assim? E é muito mais bonito, muito mais mágico, muito mais silencioso e muito menos glamuroso do ponto de vista do showtime, assim. É, é um revelar, é um negócio que você fala assim, vai fazer o que você ama,
Vai fazer, vai atrás disso que você faria por todas as horas do seu dia, porque é trabalho pra caramba, gente. Você fala, nossa, mas você trabalha menos, você é muito mais plena? Não, eu trabalho pra caramba, às vezes eu trabalho muito mais, eu ganho muito menos, eu vivo 1 bilhão de ups and downs financeiros, que eu não posso deixar afetar meu trabalho, afinal de contas é energia, eu tô formulando. Então, assim, se a casa tá caindo na minha conta corrente, tipo, fecha o campo, volta pra cá e fica no propósito. Mas, cara, tem um milagre que acontece, que ele só acontece quando você tá no seu propósito. Ele não acontece no propósito do coleguinha do lado, enquanto você tá vivendo o propósito do amiguinho do lado. Ele acontece no seu propósito. É uma mágica, e isso não tem muito como explicar. E a felicidade, eu acho que a realização, o nível de energia que eu me nutro de uma fonte que eu nem sei qual é, entendeu? Quer dizer, é Shakti, assim, né? Mas esse fazer, né? Eu acho que isso que você tá falando de tentar querer achar uma coisa, assim, é um processo muito mental. E o propósito, ele vem do coração. Então, para onde e eu não sei, assim, você que trabalha bastante com isso deve, com certeza, né, saber disso melhor que eu, mas às vezes eu vejo um pouco disso de tipo, mas como que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Essa pergunta. E às vezes a gente não sabe no primeiro momento. Quando eu fiz ali os elixirs daquela noite e falei, é isso? Eu não levantei dali, fiz uma planilha de business plan para entender a margem que eu tinha nos elixirs e quanto que eu tinha que vender por mês e o investimento do laboratório. Eu não fazia, sei lá como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, entendeu? Eu só falei, é isso, é isso. Então, e aí deixa o espaço, né? Deixa esse periférico, deixa a coisa se revelar para você. Curtir um pouco mais dessa jornada, desse coisa de falar, meu, deixa eu ir dando os passos, porque isso não vai acontecer uma vez. Eu acho que esse gate do propósito, de você entender sua missão de alma, esse lugar, ele vai acontecer muitas vezes. Então, quando tu acha que tá. É igual ser um bebê, o processo. A natureza, ela é fractal, entendeu? Isso que a gente viveu na barriga da nossa mãe, a gente vai viver 200 vezes. Então, é o elixir. A hora que você acha que tá ótimo, você fala, putz, ficou apertado, vou ter que ir para outro lugar. Aí, então tá bom. Então, elixirs pessoais. Nossa, elixir pessoal. Aí, a hora que eu falei, nossa, tô cheirando conforto aqui, agora tem magia, tem que dar um workshop. Ixi, agora é magia dos aromas. Nunca dei um workshop. Eu nunca tinha feito aquilo. Então, vamos aí, vamos confiar. Uma coisa que eu aprendi se isso está se manifestando, se isso tem pulsão, se isso tem consistência, e eu tô fazendo isso há um tempo dentro de mim e tenho coerência, ok, eu não faço a menor ideia como isso vai ser, mas eu tô pronta. Conecta e vai, assim, confia, com humildade. Não é do tipo, eu tô pronta, eu vou lá brilhar. É muito mais silencioso, assim, muito mais. Tá, vamos lá. Então, magia dos aromas. E agora mudou tudo no Covid. Agora é online. Começa quinta-feira agora. Eu nunca dei um workshop online. Não vem do campo das pessoas, não tocando nelas na chegada. Ok, vamos lá. Então, eu acho que esse pulso, ele vai se repetir muitas vezes. Então, quando esse encontro, ele é o primeiro de uma jornada que vai acontecer de novo, e de novo, de novo, de novo. Então, aprender a trabalhar essa arrebentação, ela é importante, porque ela não vai acontecer uma vez só. Né? Serão muitas rebentações. É uma postura humilde diante dessa pulsão de vida que chega em nós. E aí, mesmo com medo, nossa, eu não sei se eu sou capaz de seguir nesse caminho, mas é aí que está vivo. Então eu vou me colocar a serviço e fazer da forma que eu consigo e confiar que eu tenho as ferramentas ou que elas vão surgir e vou ter o apoio para isso. Na antroposofia, a gente olha a biografia e um termo técnico que é o fio vermelho que passa na nossa história, como se fosse uma costura da nossa missão, que ela está sempre ali. E o ponto onde a gente está, o ponto cego que às vezes a gente está, é o lugar de, nossa, eu não sei o meu propósito. Mas você já está vivendo ele. A diferença é que você talvez não esteja consciente dele. E no processo de aconselhamento biográfico, ordenar
a nossa história, colocando os fatos em ordem cronológica, entendendo os sentimentos que cada fato traz, a gente consegue olhar para que forças nos guiam, quais são os padrões que acontecem, e dessa forma compreender qual é esse fio vermelho que está se revelando. E especificamente, a gente tem mais pistas do que isso pode vir a ser, como um todo, pensando na causa e não na forma, aos 18 anos e meio, aos 37 e 2 meses e os 56 e 2 meses. 18 anos e meio, a cada 18 anos e meio tem uma virada, uma pista do que é essa causa. E às vezes a gente confunde propósito com formato, que é, nossa, agora não é Yami, não era Sorra. E, na verdade, são formas de manifestação do que a gente serve. E as formas, elas pouco importam quando elas se transformam, porque é o que tem que servir naquela hora para aquele grupo de pessoas. Não é mais isso? Ótimo, vou mudar, porque estou a serviço de algo mais sutil, que está pedindo uma outra forma de transformar, de se mostrar. Então, eu gosto de falar que é bom a gente ancorar o nosso trabalho no propósito e não na forma. E a gente foi ensinada a nos formarmos. E a ideia é que a gente possa se desinformar para ocupar um lugar de totalidade, onde a gente é redonda por si só, a gente não tem que se informar, se colocar numa forma. A gente tem tudo que a gente precisa. E com isso, começar a olhar a vida e o trabalho como algo contínuo, ligado no propósito e não nos capítulos que a gente olha como estáticos, que é, antes a Tânia trabalhava com branding na Future Brands, agora ela trabalha com a Yami. Pouco importa se ela estava na Future Brands ou na Yami, ela estava servindo o propósito dela de qualquer maneira. Sim. Eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa história do propósito, assim. Total, essa coisa do desinformar, assim, é muito interessante. E uma coisa do se revelar de si, né? Porque provavelmente aquilo que você veio fazer, você faz aquilo com tanta naturalidade que demora até um tempo para você perceber que você é bom numa coisa e aquilo tem valor. Porque alguém ensinou, né? Todo mundo ensinou a gente que você tem que ir e que é difícil e que você tem que revelar. Claro, gente, tô falando aqui de vários desafios, porque não tem unicórnio, mundo cor-de-rosa, não, entendeu? E você fala, nossa, tá, serviço é maravilhoso? Agora tem dia que dá meia-noite, eu falo, nossa, vai vir uma fórmula de um elixir. Eu queria ver Netflix, mas eu sento no laboratório e faço, entendeu? E às vezes não era o que eu queria fazer naquele dia. Então, colocando, acho que isso só em perspectiva, né, para não me compreender, né, não ficar uma coisa dita estranha aqui, tem uma disciplina no servir, mas tem uma coisa que é uma facilidade. Se você me perguntar, Tânia, é mais fácil? É muito mais fácil. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer. E aí vem uma inteligência que eu não sei nem de onde ela vem. Eu não sei, ela é maior do que eu, não sou eu, entende? E acho que para mim fica até mais fácil falar sobre essas coisas, mas olha como essa coisa do propósito sempre teve. Você fala trabalhar com uma consultoria de branding. O que é branding? É você traduzir conceitos, coisas intangíveis. É você falar sobre conceitos etéreos. Isso é altamente espiritual, de uma certa forma. Um tipo de skill, né? De capacidade de diálogo com o intangível. Eu amo isso. Aí a minha é muito sobre isso. Aí depois a Sorra, então trabalhar com peças de roupa que tinham símbolos sagrados, né? Essa que eu tô usando tem um reiki atrás, um chokurei, que era da Sorra. Quando foi que eu olhei e falei, não é a Sorra? Um dia dentro de uma costureira. Cara, essa matéria aqui, ó, chamada tecido, eu não consigo entender ela. Eu não conseguia entender como as coisas tinham caimento, como os tecidos se ajustavam. Era super frustrante. A minha irmã tem mega essa inteligência. E aí, às vezes, eu pensava, meu, acho que eu vou fazer esse tecido com ela. Ela falava, não vai funcionar. Aí, um dia eu tava dentro da costureira e falei, eu não entendo como essa matéria funciona.
Acho que eu não gosto de trabalhar com ela. Mas o que eu amava na Sorra? O traduzir as simbologias cósmicas. Já tinha um pouco da Yami ali. Já tinha sabedoria ancestral. Eu queria que as pessoas tivessem energia quando elas usassem uma coisa. Tinha um quê de elixir nisso. Aí, quando eu voltei para Future, o meu ex-chefe, ele falava que eu tinha lá um cristalzão em cima da minha mesa, os elixirs. Aí eu mandava reiki nos e-mails. E ele dava risada e falava: Bom, meu bem, quando você estiver batendo meta, você faz reiki no que você quiser, entendeu? Tipo, mas tudo bem. Agora, quando o povo tava. Eu era a hippie da comunicação, né? A hippie do rolê, porque o povo tomava breja, comia não sei o quê, e eu tava há 2 anos que eu nem bebia, né? Mudou, óbvio, depois de um mês lá dentro, mas quando o povo tava surtado, aonde eles passavam na minha mesa? Ô, espreia um negocinho, aí você não tem um negocinho pra esprear, não? Ou quando a gente às vezes ia pra uma reunião importante, meu ex-chefe falava assim, ô, sei lá, aquelas pedrinhas aí que você segura na hora da reunião, você não quer levar elas hoje, sabe assim? Isso já era uma missão do espírito. No final das contas, meu, dentro da Future Brand, mandei uns 30 pra taróloga. Mandei assim, né? Porque o povo tá surtado. Então eu seguia no propósito. Então, acho que isso também reforçando o que você tá falando, que às vezes o nosso propósito, ele tá acontecendo ali, só que você não tá nem vendo, porque é aquilo que você faz, tanto você faz porque é você, porque você manifesta aquilo, que ele só vai acontecendo. Aí chega uma hora que você fala, nossa, isso aqui tem esse propósito, isso aqui também, uau, que legal. E aí vai ficando mais consciente. Mas ele tá aí, você não precisa descobrir. Alguém te falou que você tem que se formar para virar alguma coisa, né? E ele está falando, não, gente, desforma. Ah, mas não tem nenhum lugar. Isso cria, inventa. O que você veio fazer só tem você. Você é uma edição limitada. Somos 9 bilhões de edições limitadas. Só tem você, sabe? Aí, sei lá, daí eu misturo esse mundo todo, né? De ritual, com vela, com. Aí outro de uma amiga minha de infância falou, nossa, a Tânia virou feiticeira, ela não faz a menor ideia do que eu faço. Falei, sei lá. Aí um amigo meu, conselheiro, falou, Tânia, eu acho que você tinha que focar na Yami, numa coisa mais comercial, falar de bem-estar e de regeneração e de sustentabilidade, porque o produto é vegano. Não, não, obrigado. Não é, por quê? Porque não é isso que eu faço. A hora que a pessoa sente o amor, porque a hora que eu vou lá, eu quero fazer o altar, então eu não quero vender um produto vegano, ele é vegano, ele é vegano, eu compro também, é legal, é legal. Só que não é isso que vai me dar ânimo. Eu amo ter altar, eu amo ter vela, entendeu? Se as pessoas não entendem, claro que não sou uma esquizofrênica que não quero, né? Você quer conectar, mas falei, cara, elas vão sentir na verdade do meu coração. Porque é isso que eu amo fazer. Se eu formatar a Yami para ser uma marca sustentável, não viga, cruelty free, né, ela vai ser outra marca. E essa outra marca, ela é linda. Ela só não é minha. Só não sou eu a guardia dela, sabe assim? Então, eu acho que fica esse incentivo no desformatar de confiar que o seu jeito de fazer, ele é perfeito. Ele vai ser melhorado, óbvio, né? Mas, pô, você não precisa se formatar para servir algo. Tem uma dança que é só sua, sabe? Eu acho que é ali que mora essa descoberta. E várias vezes a vida vem né, te perguntar se você de fato tá, né, isso. Você, sei lá, E você fazer confia essa nisso mesmo. autochecagem, né? Se eu fui lá, ouviu o conselheiro, você escuta um julgamento de alguém, e aí volta para dentro e fala, é isso ou não é? E fazer essa autochecagem nos permite continuar seguindo uma força interna, ao invés de entrar num lugar de, ah, não, ela viu que, ela achou que eu era feiticeira, então não, peraí, eu preciso mudar meu jeito de me comunicar, porque eu não sou. Ou, ai, que ótimo que ela viu isso, porque é isso mesmo. E, sim, tem um lugar que, como somos seres relacionais e precisamos ter o outro para compreender a nós mesmas, eles são referências de alguma coisa para a gente conseguir olhar para nós, né? E dessa forma fazer essa autochecagem e conseguir compreender, tá, então vou continuar seguindo esse caminho que me traz entusiasmo. Eu acho que quando você fala muito desse entusiasmo, é o que te traz vida
E pode ser lindo, maravilhoso trabalhar com sustentabilidade, o veganismo e mostrar isso. Só que isso não diz a respeito da Tânia, isso pode ser outra coisa. E quando a gente começa a compreender esse lugar único que cada uma de nós temos, a gente abre espaço para poder falar, nossa, isso que eu estou fazendo é lindo, mas não é o meu lugar. Então, eu vou deixar esse lugar aqui desocupado para que aquela pessoa que está ocupando um lugar que não é dela, ela poder ocupar esse lugar. Porque se eu não abro espaço para ela ocupar esse lugar, ela também não pode ocupar o dela. Então, e aí, sistemicamente, a gente muda a partir do momento que a gente se coloca no nosso lugar de edição limitada, Edição né? limitada. Muito bom. Total, assim. A Alana faz isso maravilhosamente bem, entendeu? Né? Ela traz o veganismo, né? A Lana Rocks, ela, tipo, cara, ela brilha, entendeu? É, é, então, cara, brilha, porque isso é incrível. Assim, eu acho que tem muito disso, assim. E tem, assim, tem o que lidar, lidar também com os medos e as inseguranças de assumir quem você é. Com todas as dores, as delícias e os riscos que tem, entendeu? Quando vem alguns desses aconselhamentos e quando eu comecei a fazer, no começo do ano, algumas conversas com o povo que trabalha com mídia, né, com e tudo mais, começando a querer entender esse mundo online, imaginando que uma hora eu ia ter que digitalizar. Nossa, Lela, assim, era uma frustração atrás da outra em todas as reuniões, assim, porque aí começa, não, então, para não sei o quê, você tem que simplificar, porque o que você fala é muito complexo. Não, as pessoas não entendem, você tem que falar das propriedades do alecrim. Cara, eu não fiz tudo isso para estudar farmácia egípcia, para voltar agora e ter que simplificar tudo, para falar uma coisa que eu nem gosto de falar, que eu nem acredito, porque eu tenho que falar com não sei quantas mil pessoas, porque o funil. Falei, nossa, que difícil. Tipo, mas ninguém, eu achei muito interessante, tá? Eu falei com muita gente e gente mais conectada, fui buscar, né, gente que entendia um pouco mais esse mundo. Eu falei, ninguém virou para mim e falou assim, Tânia, vamos fazer o seguinte, ao invés de você abrir o seu tal do seu funil, né, de lead, de sei lá o quê, cara, vamos trabalhar com um lugar mais stream, de quem já é, talvez, do mundo da aromaterapia, que já trabalha com planta e óleo essencial e tá sentindo falta de mais profundo. Pô, eu vou ter muito menos trabalho, entendeu? Porque, assim, para eu falar para uma pessoa, que é o que essa outra amiga minha de banco falou, ela falou, Tê, você tem que colocar uma palavra para vender isso, porque você tem que convencer as pessoas. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu não quero convencer ninguém de nada, isso não é meu problema, sabe? Isso é seu problema. Tipo, vamos colocar as coisas no lugar certo, porque eu não sou salvadora da humanidade. Se você acha que eu vou te prometer, nossa, a fórmula mágica daqui contra a insônia. Cara, isso é um desrespeito com a lavanda, entendeu? Eu não vou vender meus elixires em uma palavra para quem quer uma solução simples, porque essa solução não se aplica, meu amor. Você vai continuar tomando tarja preta, vinho pra caralho, ficando bem louca de gin todo fim de semana, e você acha que você vai passar um negocinho no seu pulso, você vai acabar com essa ansiedade? Não vou ser eu a pessoa que vai ganhar dinheiro em cima disso, você as pessoas vão falar, senta aqui, meu bem, vamos falar sobre ansiedade? Ela, não, mas você tem que vender para o mundo inteiro. Eu falei, obrigada, vendendo assim, eu nem sei se eu quero, sabe assim? Então, tem que tomar cuidado. Eu tô falando isso porque eu vejo essas pegadinhas, assim, pegadinhas, sei lá, o tempo vai dizer se eu tô certo ou se eu viajei, mas assim, de pegar a mesma lógica do mundo corporativo e aplicar na Yami. Sabe assim? É porque é a mesma lógica. Não sei quantos mil leads, não sei quantos mil reais investidos no Google para falar com não sei quantas mil pessoas para converter. Aí a pessoa fazer uma conta assim para converter tipo 100 pessoas. Falei, gente, mas eu lá com meu mini Instagram de 3 mil pessoas já faço workshop para 20, eu vou fazer tudo isso para mais 30 pessoas. Prefiro... Obrigada. Acho que eu não quero. Então, é a mesma lógica. A pessoa pegou a lógica da Future Brand e aplicou em outro lugar, né? Então, eu acho que tem que ter cuidado com isso, sabe? Porque as pegadinhas estão aí. Aí quando você vê, tu tá a serviço de um mercado de novo, você tá a serviço de um pensamento que ele é igualzinho do mercado corporativo, ele só mudou de formato. E a arte do questionamento ajuda muito nesse momento que a gente se vê ali. Ah, não, tem que nada, né? E poder se questionar traz esse lugar de, opa, eu estou seguindo
a minha intuição, esse ser maior, que eu não tenho tanto livre-arbítrio assim, ou eu tô nesse lugar que, não, eu vou fazer a Yami caber dentro dessa lógica, que é a lógica que vai me fazer sobreviver, né? Bom, temos 30 segundos e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está começando esse momento de travessia. Em 15 segundos, né? Gente, você é uma edição limitada. Existe um ponto na Terra que só você acende. Cara, acende ele. E